Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos aqui no Bororó Educação com uma chuvinha forte aqui no sul, cheio de boas intenções para nós, para o nosso trabalho de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um tema... eu vou botar aqui, fixar. Um tema que é dançando, que é bem isso, né? Dançando, nós necessitamos. Dançando com as adversidades. Com as adversidades. Dançando com as adversidades. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Bom dia, Carla. Parei. Bom dia, Oi. Bom dia, bom dia. Oi, querida. Bom dia. Eu tô procurando o nosso tema aqui para fixar o comentário, ver se eu consigo. Tá joia. Fixei! Uhul! Muito bom, muito bom. Estou dizendo assim para nós que dançando com as adversidades é o grande desafio, né, Carla? Porque a coisa tá forte. O bicho está pegando aí. O bicho está pegando. Então, até eu estava agora de manhã pensando, eu acho que eu vou botar um dancing aqui e vou dar uma dançada, porque assim, a gente vai precisar recursos extras, né? Menorinhos curativos que vão colorindo um pouco o nosso dia para que a gente se imunize. Isso. Possa enfrentar. Carla, vou te pedir que tu te apresente um pouquinho. Tá bom. Então, O que tu faz? Bom dia para todo mundo. E assim como eu coloquei no nosso videozinho de chamada para essa live, né? Porque é sempre uma alegria compartilhar a vibração com a Cris. Eu sinto que a gente assim é bruxa do mesmo caldeirão. Então isso me permite mostrar a melhor versão de mim, né? Então eu sou psicóloga, eu clinico há mais de 30 anos. Tenho uma trajetória como professora universitária, pesquisadora na área de espiritualidade na clínica psicológica. Mas eu enveredei com profundidade, né, no universo da psicologia oriental e por isso na psicologia do yoga. E isso acabou me levando a uma conexão com esse servir que eu estou propondo agora, Cris, que tem a ver com a dança, né? A gente conhece como o pai do yoga Shiva, né? E o Lord Shiva é também o pai da dança. Muitos devem conhecer aquela imagem de Shiva Nataraja com muitos braços, justamente porque o Tantra é uma proposta, é uma ferramenta, o Tantra Yoga, para que a gente possa descobrir a nossa melhor versão diante das adversidades. Por isso o tema que aí está. É nos choques que a gente cresce e que a gente expande, né? Então, há considerações a fazer a respeito disso, de qual é o nível de choques que o ser humano está preparado para enfrentar e se construir, em vez de se desconstruir, né? Então, a Carla que fala com a Cris aqui hoje, que conversa com vocês, é a atual versão de mim. Isso que todo mundo tem falado tanto, Cris, que é a necessidade de se reinventar. Mas eu acredito que antes de se reinventar, a gente precisa se desconstruir. E então eu precisei desconstruir a minha forma de servir, né? Clinicamente, eu sigo atendendo as pessoas via online, né? Os meus parceiros evolutivos. Mas eu estou lançando um movimento que se chama Yoga Dance Terapia, que junta as minhas 3 principais ferramentas acumuladas ao longo dessas 3 décadas de profissão, né? Que é a psicologia, que é o yoga e que atualmente tem me trazido muita potência em muitos grupos que eu tenho trabalhado através da dança, e é isso que eu vou conversar um pouquinho hoje aqui. Que bom, que bom. Querida, eu vou puxar a nossa cartinha aqui, nossa cartinha de hoje, do nosso oráculo de coração. E eu brinco que as cartas não mentem jamais, porque quem responde é a nossa inconsciência, né? Então é bom que a gente seja bastante corajoso e acolhedor. E a carta é acolher para esquecer. Esquecer é indissociável de lembrar. Só lembramos o que pode ser esquecido. Só esquecemos e lembramos o que foi vivido e acolhido. Acolher os fatos de nossas vidas e quem somos frente a esses fatos é abrir espaço para o presente. Acolher é amar.
Amar é agir e não esperar. Amar é a essência da arte de se fazer feliz. E aí a pergunta, para a gente começar a conversar, você identifica algo que foi importante ter esquecido, Karen? Você identifica algo que foi importante ter esquecido? Sim, sim. Foi muito importante ter acolhido, aquecido e esquecido uma historinha que eu contava a meu respeito, né? De uma versão bem limitada assim, a continuidade de uma história familiar, de um esquema social onde eu me encontro. Então, foi bem importante eu ter esquecido, né? Eu ter aberto mão de ficar me vendo, Cris, através de um olhar muito limitado que eu fui educada na minha família a me ver, que eu fui educada, inclusive, no curso da psicologia enquanto dogmática, que felizmente a gente já abstraiu e já expandiu, e que também eu fui castrada e eu aderi a essa visão limitada de mim pela confusão do que era religiosidade e espiritualidade. Então eu honro a verdade das cartas por essa cutucada matinal de que sim, foi muito importante reconhecer, acolher, mas abrir mão de me ver por uma lente muito limitadinha, né? Que não trazia à tona todos os meus recursos, os meus potenciais, que são os de todos nós, nessa visão multidimensional que a gente é e que a gente tem. E eu honro esse esquecimento. Então, eu acho que nesse momento assim que a gente está, né, no momento pandemia, pandemônio, e o pandemônio tem que ver com as coisas internas que vão surgindo, né? Porque nós vamos acionando versões nossas mais assustadas, versões nossas mais cristalizadas, e é importante que cada um conheça esse repertório para que a gente faça, de fato, um exercício importante de esquecer ativamente coisas que não nos fazem bem. Então, para que novas versões possam existir, elas vão precisar coexistir com o velho, e a gente vai precisar, com toda a nossa mais coragem e vigor, com a nossa mais energia, com a nossa energia máxima, assim, fazer menorinhos curativos para que a gente abra frestas no nosso dia, em que a gente inaugure novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos. Então, a dança, eu, de fato, acho que é algo muito importante, assim, muito importante. E eu tenho visto assim, as pessoas inventando menorinhos no seu dia para poder se energizar e criando novos repertórios, né, cara? Sim. Na verdade, essa criação de novos repertórios precisa de uma visita à nossa essência. A gente não está inventando nada. Essa criação é descobrir uma porção essencial de cada um de nós, que não é aquela que roda, né, no nosso cotidiano quando a gente está identificado com esse corpo físico, com os nossos papéis, com as ameaças de uma pandemia, né? Nós somos assim enxovalhados o tempo inteiro por um convite à tensão, né? A esse recolhimento rígido, né? E isso impede que venha à tona as melhores possibilidades da gente agir diante dos fatos e não só reagir. Porque se a gente for reagir a partir do nosso medo, que é natural diante de uma situação impactante, né? A gente não consegue encontrar internamente o antídoto para esse medo. Porque nós, enquanto seres potentes e inteiros, temos, por saúde, a condição de sentir medo diante das adversidades. Mas temos, na mesma proporção, a capacidade de encontrar o antídoto do medo, né? E as pessoas acham que o antídoto do medo é a coragem, ou que o contrário do amor é o ódio. Mas no yoga a gente aprende que o contrário do medo é o amor, né? O amor, não o amor romântico, não esse amor de florzinhos, mas essa aceitação incondicional das nossas limitações, da nossa vulnerabilidade, e a partir delas aceitar fazer essa dança com a vida como ela se apresenta, né? Então, eu concordo quando a Cris diz que a dança é um minorinho necessário, como tantos outros que cada um está encontrando, né, para fazer a sua medicina nesse momento.
Mas ela é também algo milenar, que ficou relegado de novo, uma compreensão pequena, né? As pessoas associam dança a uma coisa coreográfica, ou elas associam a dança a uma coisa performática, ou as pessoas imaginam que dança tem que ser bailarino. E dança é o pulsar das nossas células. Tudo que está vivo está dançando, né? Então, essa forma de propor o yoga dance terapeuticamente, ele utiliza, Cris, é uma ferramenta muito disruptiva, porque ela traz à tona aquilo que a gente está tentando encobrir, que a gente está tentando evitar, né? E ela faz isso de um jeito muito amoroso e de um jeito muito cuidadoso, porque ela coloca cada pessoa em contato com aquilo que ela está em condições de trazer para lidar. Porque a gente não está atravessando um momento de gerar mais as pessoas. Não. Elas já estão no seu limite. Então, vamos ver em que momento da nossa conversa aí, Cris, talvez a gente possa, inclusive, convidar as pessoas, né, para dançar uma ou duas estrofes de músicas que eu separei aqui, porque tá frio, estamos numa pandemia, e se a gente traz essa busca de cura só para fala ou só para nossa mente, nós botamos no ralo 75% das possibilidades de autocura, porque 25% está na mente. Mas o coração, as emoções, o corpo e as sensações e a vibração energética fazem parte, né? E aí a gente experimenta isso. Mas vamos esquentar mais um pouco o nosso papo. Mas essa é uma... Eu tenho feito, assim... eu sou da época da ginástica, né? Então eu tenho feito ginástica 3 vezes por semana. E eu faço yoga, eu faço algumas posições, alguns asanas todos os dias, né? E para mim está muito claro assim, que nós usamos muito menos o nosso corpo do que é bom para nós que a gente usa. Então, sim, né? O movimento é fundamental, fundamental. E acredito que o movimento associado com os mantras e com... Eu não tenho ideia, estou curiosa para saber o que é. Porque tem um movimento do corpo que vai despertando muitas das nossas emoções, né? Isso. E esse movimento livre, eu imagino que sejam movimentos livres, né? Não são movimentos dirigidos de fora para dentro. Porque esses movimentos mais repetitivos, eles não alcançam essa confissão ou essa expressão do corpo singular. Então, eu acho que também isso é muito surpreendente, né? Das poucas vezes que eu fiz práticas de dança espontânea, já fiz algumas, e fiz uma que é o Butô, e é muito impressionante, é muito impressionante. A gente se vê naquele ato criativo, espontâneo, é bem... Eu acho que necessita coragem para a gente tomar contato com isso. É mais do que a gente se vê, a gente se desnuda, né? E a gente não está muito acostumado a se ver nu, porque a nossa sociedade, né, nos recomenda tantos miligramas de botox, tanto estilo de cabelo, tanto estilo de roupa da grife da tal, né? Então, não só por essa roupagem externa, mas a gente veste rótulos com os quais a gente se identifica e isso faz com que a gente se desconheça. E quando a gente se desconhece, a gente perde essa potência. Então, apenas para contextualizar um pouquinho, o que é o método do Yoga Dance Terapia? Yoga as pessoas têm alguma ideia, né? A dança as pessoas têm alguma ideia, às vezes controvertida, como essa que a gente acabou de dizer, não é essa dança performática. E também existe muita coisa neurocientífica a respeito de dança. E foi aí que eu entrei, juntando com uma outra ciência que se chama psicoacústica. É mais do que comprovado que existem as vibrações sonoras, elas passam por níveis de frequência diferentes e cada um desses níveis de frequência vibratória age em uma área do nosso cérebro. A exemplo do momento que nós estamos vivendo, onde a gente precisa olhar para aquilo que nos paralisa e buscar recursos internos de enfrentamento, né, com autocuidado, é óbvio, a gente precisa saber escolher muito bem as frequências sonoras. Então, o método que eu estou propondo terapeuticamente, Cris, ele recebe as pessoas, isso vai ser online, via Zoom, uma vez por semana, às quintas-feiras à noite, a gente vai se encontrar para fazer o Yoga Dance. E entre uma sessão de grupo e outra, eu acompanho individualmente as pessoas para saber o que é que rompeu em cada uma dessas práticas.
Em cada uma dessas práticas, a gente dança 7 músicas, ou seja, a gente atravessa 7 vibrações sonoras diferentes, que são as 7 principais glândulas do nosso corpo, os principais 7 centros de energia. E no final, a gente conclui com uma meditação de integração para que a pessoa dê conta disso tudo, né? Porque a proposta é terapêutica, né? E junto com isso, a gente traz à tona uma coisa que eu acho essencial para a gente ter enfrentamento de situações pandêmicas, não só da do vírus, mas a vida da gente apresenta pandemias uma após a outra, que é o resgate da espontaneidade, da alegria como forma curadora, né? Porque é absolutamente essencial. A gente se identifica com o inverno, com o cinza, com o hospital, com as notícias, com a pandemia, com o não respirar, e a mente reduz as possibilidades. Então a gente vai negar isso? É óbvio que não. Mas já que a gente precisa dar conta disso, nós precisamos dar conta também de onde está a cura, né? E eu trago à tona a lembrança da nação Ubuntu, né? Que todo mundo conhece, esse movimento africano. E lá eles colocam... Na outra live que a gente teve, eu contei um pouco das minhas experiências na Índia e no Nepal. Agora eu vou contar dessa experiência na África, né? Então, eles colocam no centro da roda, toda vez, Cris, que uma pessoa está doente, ou toda vez que a pessoa cometeu um ato não virtuoso, roubar, mentir, matar, enganar, se prostituir, toda vez que a pessoa comete algo que atenta contra a integridade dela, toda a população se reúne, coloca no meio da roda essa pessoa e canta, dança, celebra e repete em voz alta todas as qualidades dessa pessoa. Você é criativo, você é espontâneo, você é amoroso, você me ajudou em tal situação. As pessoas relembram pela alegria, pela beleza, pelo brilho, pela potência, quem é aquele cidadão, quem é aquela criatura, quem é aquele indivíduo que se desconectou e que por medo, que por diversas situações na vida não cometeu um ato virtuoso. E isso é o contrário da nossa sociedade, que julga, que condena, que diante de situações de dificuldade faz o quê? Então fica em pânico, né? Então, bom, a proposta da dança tem também isso. Permitir a um corpo que enrijeceu e que depois de enrijecer naturalmente é parar de circular o sangue, é diminuir a imunidade, respirar pior, dormir pior, comer pior. Então, tirando essa rigidez inicial, trazendo essa flexibilidade para as dobradiças, como eu digo, né? Que são as nossas articulações, a gente consegue trazer junto a luz no meio da escuridão. A gente consegue manter a vibração elevada, porque é muito legal, Cris, que a gente tenha acesso a esse monte de formas terapêuticas que a gente tem hoje, né? Terapias energéticas, enfim. Mas tudo isso ainda acontece de fora para dentro se a pessoa não mantiver a vibração elevada que ela conquistou na meditação, na aula de yoga, no reiki, no sei lá o que foi que a pessoa foi fazer. Nós temos essa autonomia, né, enquanto seres que participam do coletivo. E além de trazer à tona a saúde às vistas da nação Ubuntu, eu queria lembrar o quanto o templo sagrado do nosso corpo, que foi tão reprimido por questões religiosas, por tabus, né? Principalmente as pessoas que vão se tornando mais intelectuais, que vão se tornando mais espiritualizadas, que vão se tornando mais sutis, elas acham que mexer o corpo, ou seja, rebolar nas adversidades da vida, não faz mais parte. E isso é fake. É totalmente fake. Então, o corpo é um templo sagrado. Como eu disse, durante uma sessão de Yoga Dance Terapia, a gente sobe todos esses degraus energéticos através de movimentos. E é tão verdadeiro e universal e democrática essa verdade de que o corpo é um templo sagrado, Cris, que quando a gente mergulha em si a partir do movimento e não da imobilidade, né? A gente traz à tona a faxina que precisa ser feita para depois habitar uma casa limpa. Então, essa história de querer meditar com a mente cheia de pensamento ou querer respirar bem com um corpo tenso, não vai acontecer. E a respiração não é algo que eu possa fazer no passado, né? O corpo nos convida para o presente o tempo inteiro. Não adianta eu hoje vou respirar bem, vou acumular as minhas respirações, porque amanhã... Não. Só acontece agora, é todo dia, todo dia, todo dia. Então, se eu estou conectada com o meu corpo, com a minha sensação, fatalmente eu vou sentir fome,
eu vou sentir frio ou calor, eu vou sentir cansaço. E a gente deu um cala-boca no nosso corpo faz muito tempo para se tornar produtivo para esse sistema que a gente está aí, que a gente foi engolido. Então, para se libertar das tensões do corpo, para se libertar do sistema, tem que dar potência de novo para o nosso corpo. Ele tem uma sabedoria que nem precisa passar pela mente, né? Ele tem um registro celular do que é essa saúde, do que é essa condição potente. Então, alegria, riso, movimento, abraço, conexão, né? São coisas que precisam começar primeiro com a gente, né? Dançar consigo, com a própria alma. Que legal. A Cris Cubas está me dizendo bem da coisa do corpo, né? Que tem um enquadramento que eu estou ficando sem pedaço na minha cabeça aqui do meu cabelo. Vamos lá. Tá bom assim, Cris? Vamos ver. Se preenche as nossas necessidades aí. De estarmos com todo o corpo. Outro dia eu fiz uma live com o Matheus e ele gritava do outro lado, Cris, tu tá sem cabeça, tu tá sem cabeça. Tá bom, não, perder a cabeça não é uma boa hora agora. Que legal, que legal. Então, essa imagem que a gente passa... Desculpa, Cris. Não, essa ideia da música, né? Também eu acho que isso que é um conhecimento assim, milenar sobre o poder curativo da música, dessas frequências, né? Que alinham a nossa energia corporal. É bem lindo juntar tudo isso. Muito bom, cara. Fico feliz. Então, é para dizer que não é qualquer música. Por si só, a pessoa escolher uma música que ela curte dançar, já tem um efeito benéfico do movimento, né? Mas quando a gente se propõe a fazer algo terapêutico, né, ele precisa levar a mais adiante. Então, não é qualquer música. Existe um cuidado, são playlists medicinais que são feitas, conforme o perfil de cada grupo ou de cada pessoa, né? E a gente entra nessa dança para perder a cabeça mesmo, nesse caso, né? Ou seja, para conseguir escutar em si aquilo que a nossa mente não diria. Porque fora da dança, a gente está num estado mental, a gente usa as nossas... enfim, tanto ferramentas protetivas do ego, os nossos mecanismos de defesa, mas que se tornam couraças quando utilizadas em excesso, né? E é muito legal, eu ontem me dei conta, Cris, eu fui responder a mensagem de uma pessoa que, enfim, estava se inscrevendo para o movimento. Ela disse, eu queria também, assim, ser conectada com a natureza, ser tão calma, mas é que deve ser muito mais fácil para ti, né? Porque tá na meditação, tá na natureza, enfim. Enquanto ela me dizia isso, eu tava tirando a roupa de dentro da secadora, respondendo o WhatsApp da senhora do morro para dizer qual era o alimento orgânico que era para trazer, vendo qual era o instrumento musical que eu ia colocar dentro do carro para levar a filha para outra cidade. Enfim, a gente é multitask. A gente está dançando no meio de muitos malabares. Se a gente esperar a estabilidade na vida, né, para a gente, então, usar a nossa melhor versão, nunca vai acontecer. Né? E eu tenho ousado dizer, graças a Deus, a força cósmica, o nome que as pessoas quiserem dar, que a gente está sendo convidado a sair da rodinha do hamster, né, paralisante, doentia que a gente estava. Se a gente vai sair disso melhor ou pior, depende de como a gente vai agir. Né? Mas o que eu quero dizer é que neurologicamente, tanto a zona de conforto, ela nos gera paralisia, porque a gente se apega ao conhecido, aqui já tá bom para mim, né? A gente fica assistido num pequenininho pedaço da realidade e acha que tá tudo dominado. Mas o totalmente desconhecido também paralisa. A zona de conforto paralisa por apego e o desconhecido paralisa por medo, né? Isso. Então, a gente precisa pegar essa sombra e essa luz e dançar com ela para que esse negro possa ser mais cinza e desse cinza possa novamente, né, embranquecer e a gente saber que não é uma linha reta. Né? A gente não vai estar nessa estabilidade o tempo inteiro. Aquelas pessoas que têm uma falinha mansa o tempo inteiro, para mim não cola. Né? Não cola. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A gente costuma dizer o seguinte, esse fiscal, né? Esse fiscal vai, em algum momento, ele vai entrar de férias. E aí, quando o fiscal entrar de férias, a bicharada toma conta. Então, é bom que a gente tenha uma boa interlocução
em todas as nossas versões, para que a gente possa entrar em acordos com ela, né? Isso aí. Porque senão a gente vai ser, de fato, dominado. Eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, no que tu traz com o corpo, porque o corpo é a nossa morada sagrada, é algo que nós estamos todo o tempo em contato. Então, ele tem esse elemento em comum, ele representa esse ambiente familiar, né? Quando a gente põe o corpo em movimento, ele começa a assumir formas e ele começa a desenhar novos sentires. Então, ele é esse elemento híbrido entre o conhecido, que toma novos movimentos e se torna, então, desconhecido e novo. Então, ele de fato, o corpo é um ambiente, assim, eu fico muito surpresa quando a minha professora me chama atenção que eu fazia um determinado exercício com muita dificuldade e que agora esse exercício já tá bem para mim. Ontem eu caminhei com aqueles pesos, com as caneleiras na perna, né? E ela falou, olha só, Cris, como que tu está caminhando? Então, a gente faz aula pela máquina, né? Então, é legal que a gente assim, enquadre esse corpo como uma moldura e a gente vai se experimentando dentro desse universo conhecido. Acho bem legal, acho bem legal. Nós também podemos fazer esse teu exercício e depois a gente pode ver como é que a gente se sente. Okay, vamos fazer isso. Aqui nesse convite, né? Como tudo que a gente não conhece, a gente lança a mão inicialmente de pré-conceitos, né? A gente começa a yoga é dança, deve ser mantra do início ao fim, né? Ou se é yoga... Então, é para a gente ter a ideia de que o estímulo musical não tem nada a ver com eu gosto ou não gosto dessa música, ela é do tipo A ou B, ela é justamente uma ferramenta disruptiva que eu não me identifico inicialmente. Às vezes é uma música que eu conheço ou que eu não conheço. Mas que a gente se permita a liberdade de não dançar olhando, agora eu acho que vai ficar bem fazer um movimento com o braço. Não, eu deixo esse movimento vir de dentro de mim e acontecer. E pode vir lágrima, e pode vir choro, e pode vir, poxa, como eu tô tenso, ou pode vir, nossa, que legal fazer isso que eu não estava acostumada a fazer, que é mais importante do que a música, né? Então, para quem está nos assistindo aí, Cris, fica fácil, como eu faço isso do Yoga Dance Terapia no Zoom, a gente, então, todas as pessoas estão juntas, se vendo, e as pessoas escolhem se elas querem deixar a sua lente aberta ou fechada, né? Às vezes, olha, hoje eu resolvi fechar a lente porque eu quis tirar toda a minha roupa para dançar, né? Hoje eu fechei a minha lente porque eu não estava me sentindo confortável nesse lugar que a música me levou, né? E cada um se respeita, porque acho que essa intimidade também é importante. E há o espaço de compartilhamento, mas o que eu queria dizer, nós duas aqui vamos então, enfim, expor os nossos corpos dançando e cada um tem o privilégio, um convite, e cada um tem aí o privilégio, né, de poder estar fazendo isso no seu recolhimento inicialmente. Então, só antes de começar, para dizer que a gente se dê conta que o paradigma vigente tornou o nosso corpo uma máquina, né? A gente tem áreas de especialidades separadas. A mídia tornou o nosso corpo um produto. As religiões dogmáticas tornaram o nosso corpo um pecado, né? E a dança, dessa forma terapêutica, ela convida o nosso corpo a resgatar o templo da alma. Então, deixa essa música convidar a tua alma para a gente dançar junto. Agora eu não estou te vendo, Cris. A gente vai ter que tomar um pouquinho mais de distância. Estou fazendo um enquadramento aqui, porque a Cuba está me devendo. E agora, como é que tá, Cuba? Agora, então, não aparece. Testa. Como é que é? Vou dar um tempinho para a Cris achar espaço ali. Aí na sua casa também, vai arredando o sofá, o tapete. Bora dançar de pijama, quem estiver em casa. E aí, Cris, como é que é? Tocou cabeça? A Cris está lembrando aqui que no nosso bororoês a gente... negro não é escuridão. E branco não é iluminação.
Falou em dançar, chegou mais gente aqui. Então, vamos com o Dé. Eu vou tomar um pouco de distância aqui. Cris vê como consegue se ajustar também. Eu vou rodar a música e solta a tua espontaneidade aí. Tá com cabeça. Tá chegando o som? Tá chegando o som. Tem um aspirador de pó ali nos iluminar. Põe um peso nos dois pés. Respira. Quando você quer preparar um remédio salutar, põe um cadinho de raio de sol em pouquinho no ar. Põe um cadinho de raio de sol. Junto o sol e a lua. Coragem, mexe mesmo. Raio de sol, pintadinho da luz do luar. De raio de sol, pintadinho da luz do luar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô indo, mãezinha, tô indo pra me peneirar. Se peneira, deixa fluir. Mãezinha, tô indo, consagrar. Consagra o teu corpo, o templo do teu corpo. Usa o teu corpo como uma escada para te levar do comum ao extraordinário que é. Você quer preparar um remédio salutar? Encontra a medicina dentro de ti. Um pouquinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. E tem que mexer, tem que misturar. Vê onde tá tenso e mexe. De raio de sol, pintadinho da luz do luar. Um pouquinho de raio de sol, pintadinho da luz do luar. Masculino e feminino, sol e lua. Mãezinha, tô vindo, mãezinha, tô indo pra me peneirar. Mãezinha, tô indo, mãezinha, tô indo, voltando pra me consagrar. Vai parando onde você está. Fecha os olhos. Sente o som reverberando no teu corpo. E se o corpo ainda quer fazer algum movimento, permita. E vai voltando para esse espaço de escuta da música que continua com a batida do teu coração, com a tua respiração. Faz uma respiração bem profunda. E conta pra gente o que 3 movimentos, fazendo casamento interno do teu sol e da tua lua, geram em ti. Bom, eu vou falar em mim. É muito gostoso, assim, muito integrador, muito assim apaziguador. E estou me Tem pessoas aí. Muito bom. Alegria. Acho que podemos voltar a conversar sobre menorinhos curativos e ações curativas. As ações curativas que a dança propõe são ações de integração, né? Perfeito. Entre o nosso corpo
a nossa mente, a nossa alma. E aí eu acho que é bem importante lembrar que os cuidados com o corpo são sagrados, né? Não são cuidados de extração. Porque muitas vezes a gente se relaciona com o corpo extraindo do corpo. E alimentar o corpo não é só de comida, né? É de atenção, é de que o corpo possa se expressar pela sua potência criativa e não pelo adoecimento. Isso é fundamental. Quando o corpo estava dançando ali, tu estava dizendo um convite para olhar aquilo que está enrijecido, né? E sempre o meu pescoço, eu digo que a minha cabeça pesa muito, o meu pescoço, assim, é a parte, e a minha lombar também, assim, né? De que a gente possa se permitir soltar, né? O corpo dizendo, me solte, a Bibi está dizendo. É muito legal, assim, né, com essa aprendizagem do que nos diz cada um desses centros energéticos. O nosso corpo, Cris, né, assim, da animalidade para a humanidade, divindade, né, é como se fossem 3 grandes degraus, 3 grandes partes de uma grande montanha. E existe um elevador, né, que nos faz subir e descer livremente por todos esses níveis de vibração. E usar as frequências vibracionais e a guiança, porque embora durante o Yoga Dance Terapia não há comando de movimento, mas existe uma guiança porque há um objetivo de levar a pessoa, né, a... Só um pouquinho, Carla, para só um pouquinho. Fixa aí o que tu está dizendo, que é bem importante. Fixa só um pouquinho. Porque a Cris Cubas está dizendo que está todo pixelado o vídeo para ela. Vamos perguntar para as pessoas como é que tá, porque senão ela nos convida a gente sair e entrar de novo. Então, tá travando. Eu vou sair e a gente entra de novo, tá? Vamos lá. Chama de novo, ótimo. Tá. Vou chamar a Carla. Carla. Kali Yoga. Aqui. Vamos lá. Gurizada, as adversidades não são facinhas. E aí, Cris, tô com cabeça, com pescoço, pelo menos com cabeça e com pescoço, Cris. Estou ouvindo, agora melhorou, agora a gente voltou. Ótimo. Essa é a dança com as adversidades. É exatamente assim que as coisas acontecem. Isso aí. Então, eu estava dizendo que nesse templo-corpo, né, essa parte material do nosso corpo, que é a única parte que adoece com sintomas de sensações, né? A gente tem adoecimento emocional, adoecimento energético, enfim, mas o nosso corpo, essa parte material, né, que envelhece, que adoece nesse sentido concreto, ele não tem só essa concretude nesse nível das dificuldades. Ele tem também uma concretude porque ele nos oferece, como eu estava dizendo, um elevador, uma catapulta, ele nos oferece uma escada. Quando a gente conhece, quando a Cris dizia antes, né, pá, meu pescoço enrijece, eu tô com dor na lombar. Quando a gente conhece os nossos centros energéticos e sabe quais são as glândulas que estão vibrando em cada um desses níveis do nosso ser, a gente consegue ter noções muito claras, né, dos nossos equilíbrios e desequilíbrios que vão nos tornando o nosso próprio terapeuta. Sim. Por exemplo, é muito comum, muitas pessoas estão com dores nas costas, né? Tá pesado o fardo que a gente está carregando. Tudo bem, é má postura, tudo bem, é uso de celular, tudo bem, tem um monte de efeitos, vamos dizer, exógenos. Mas os nossos rins são onde se produz o cortisol, né? Onde a gente derrama enxurradas do hormônio do estresse. E os rins são o órgão do medo. Então, nós estamos todos super ativados a nível das glândulas suprarrenais. Qual é o antídoto? Passar a produzir hormônios das glândulas dos chakras superiores. Né? O que é antídoto para cortisol? Endorfina, serotonina, ocitocina, que se encontra onde? Na alegria, no prazer. E o corpo pode nos possibilitar isso tudo, ele deve nos possibilitar isso tudo para o nosso bem.
né? Ah, Então, o corpo precisa ser visto como esse templo sagrado, como essa ferramenta poderosa de saúde mental. A gente não está falando só de saúde física ao ter conexão com o corpo. É impossível dissociar. Um corpo enrijecido, né, uma produção enorme de cortisol, não vai me permitir saúde mental, por mais que eu tenha conhecimento de todas as ferramentas que a gente já tem. Eu gosto sempre, né, na fala da Bororó e do jeitinho que a Cris fala quando ela convida a gente para descer do banquinho, né? E descer do banquinho não só nos nossos surtos prepotentes, onipotentes, de mania de perfeição, mas de entender que quando a gente vive uma condição coletiva, né, e o convite de despertar nesse momento é coletivo, não é só para nós enquanto indivíduos e pequenos grupos. Então está tudo se reconstruindo, é o corpo planetário que está mexendo. E cada vez que um corpo individual acessa vibrações de potência, de cura para si, ele emana para o seu meio, né? É uma cura coletiva a partir da cura desse corpo físico material. Na agricultura ecológica, na alimentação saudável, num sono saudável, e nesse movimento, vamos chamar, né, de uma guiança a partir das nossas virtudes e não uma guiança do ego, porque o corpo também foi levado à anorexia, foi levado assim à exposição da imagem por achar que era cuidado do corpo. Então, um corpo a serviço do ego, mesmo que ele esteja tendo um investimento enorme, ele está investindo na sua casca, na sua couraça. E nós estamos falando aqui em usar o corpo para que a gente atravesse essa onda das aparências. E, de novo, o movimento é muito bacana nisso, Cris, né? Eu fui avessa ao movimento por muito tempo, eu preciso confessar. Assim, quando eu fui encontrar o Yoga Dance, eu já tinha, assim, 30 anos de clínica, já tinha mais de meio século de vida, e eu já estava num lugar, assim, de dizer, bem, eu acho que eu vou lá fazer um negócio meio spa, meio desestresse, assim, vai ser bacana. Tava meio curando a síndrome do ninho vazio, deixa eu curar, né? Contar aqui ao vivo, a minha filha tinha ido, né, estudar na Europa, eu disse, vou achar uma coisa para fazer. E chegando lá, eu descobri uma coisa que era a minha cara, profunda, científica, terapêutica, extremamente mobilizadora. Por quê? É facinho, Cris, parecer perfeito quando a gente não faz nada. Sim. Quando a pessoa está na imobilidade, entende? Sim. Quando ela está naquela coisa do marasmo, é fácil parecer perfeito. Agora, quando tem que rebolar no meio de um monte de adversidades, é que eu quero ver se a pessoa tem equilíbrio mental, se a meditação dela vai refletir na prática, se ela vai ser amorosa com as pessoas que ela convive, que estão com necessidades completamente diferentes das necessidades dela, né? Então, não é no conhecidinho que a gente se transforma na nossa melhor versão. E esse é o aspecto bacana desse momento. Estamos todos sendo convidados à nossa melhor versão. E para isso não vai ter outra forma senão acolher, entender esse medo, mas transpor. Né? A gente precisa fazer essa travessia, porque a maré está subindo. Eu não sou do grupo dos pessimistas, mas eu me considero muito realista por estar acompanhando política internacional, cenário da saúde. Então, a gente nem vai falar nessas coisas nesse momento, mas eu vejo que a maré está subindo. E aí eu vejo que assim, vai subir, é irreversível isso. E aí tem uma possibilidade, né? Assim como os dinossauros foram extintos, né? Há um grupo de pessoas que estão tentando resistir, reclamar, culpar, que vão ser extintas também. É fato isso, né? Não é, não, é fato. Então, essa reinvenção passa por usar o potencial máximo. É um momento em que não dá para a gente fazer assim bem feitinho. A gente tem que fazer o melhor possível. E aí os minorinhos, né, curativos precisam ser redobrados. Eu preciso sentar para comer. Eu preciso me dar conta que isso não é bem o que é melhor para mim. Né? A Cris está me dizendo que eu não tenho mais para trás para sentar, Cris. Eu posso botar a máquina um pouco mais longe, mas para trás eu não tenho parede aqui, não dá. Agora dá para ver teu rosto. Então, assim, tá. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é que nós não vamos nos salvar sozinhos, né? Assim, essa ideia de que a gente vai salvar a pele,
simplesmente, ela não corresponde a uma verdadeira saúde, que é um movimento mais integral, que é um movimento mais coletivo. Então, é necessário que cada um cuide de si, porque cada um cuidando de si, nós estamos cuidando do outro, né? Essa é a primeira vez que nos acontece com esse grau de informação, um acompanhamento das nossas deformações. Então, a gente está acompanhando os nossos modos estão sendo, assim, estão sendo filmados, estão sendo noticiados. E acho, Carla, que é bem importante que a gente observe a nossa inserção nessa maré que está subindo, né? E nós estamos precisando correr para as montanhas, né? Só que de lá também está vindo, né? De lá também está vindo desterro, de lá também está vindo uma terra lavrada, né? Então, nesse momento, o melhor lugar, o melhor refúgio é o mundo interno. Então, que a gente possa se recolher internamente. E aí, meu convite é para que a gente está se encaminhando para o final, que a gente possa fazer uma meditação. Eu vou colocar à disposição esse material. Se você não tem, pede aí para as gurias para receber. Esse material está sendo remodelado. Agora a gente, em agosto, provavelmente, 20 de agosto, a gente vai lançar o nosso primeiro curso, o SOS Emocional, que é para abrir essa caixinha de ferramentas, né? Então, vamos fazer uma meditação. Vamos respirar profundamente. E sob a proteção desse céu de acolhimento, eu acolho duas proposições fundamentais na vida, que é a presença do incontrolável e a responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Ao acolher o incontrolável, acolho ele em sua plenitude, com seus 4 principais braços: a finitude, a regência da inconsciência, o acaso e os outros. Ao acolher a finitude, acolho nela que tudo é transitório. Ao acolher a regência da inconsciência, acolho que o inconsciente é o meu guia. Ao acolher os outros, acolho que ninguém manda em ninguém. E ao acolher o acaso, acolho nele o grande mistério da vida que está sempre presente. Olho para esse céu de acolhimento numa outra direção, na direção da responsabilidade pelo meu próprio cuidado. Ao acolher a responsabilidade pelo meu próprio cuidado, me apoio na pergunta: quem eu sou frente aos fatos? Quem surge em mim frente aos fatos? E dessa pergunta eu desdobro uma outra pergunta, mais sussurrada no meu coração: qual é o meu desafio? Para responder esse desafio, eu olho a estrada de curação nos seus 5 verbos: desejar, perceber, significar, agir e reconhecer. No desejar, eu evoco o elemento terra na sua condição de estabilidade, que a estabilidade banhe a consciência do meu desejo de me fazer feliz a cada cenário. Um passo a mais, me encontro na percepção. Para o perceber, evoco o elemento água na sua condição de flexibilidade, que a flexibilidade banhe em atenção amorosa o meu perceber. Um passo a mais, me encontro no significar. Para o significar, evoco o elemento ar na sua condição de movimento, que esse movimento investigue amorosamente os meus guardados, as minhas memórias, me permitindo transformar as emoções da percepção em sentimentos úteis para as ações curativas. Pergunto-me uma série de investigações, mas fundamentalmente, para que carregar tanto peso? Um passo a mais, me encontro no agir. Para o agir, evoco o elemento fogo na sua condição de luminosidade, de foco, de discernimento. Que esse discernimento acompanhe meu processo de escolha, de renúncia e de luto. Nesse momento, a pergunta fundamental antes de agir é me perguntar: é bom para mim agir assim? Um passo a mais, me encontro no reconhecer.
No reconhecer, evoco o elemento éter na sua condição de vazio sagrado, vazio da transformação, e olho para a minha caminhada com humildade. Humildemente reconheço o esforço que foi empreendido até aqui. Aquilo que foi possível desejar, aquilo que foi possível perceber, aquilo que foi possível significar, dando novos sentidos. Aquilo que foi possível agir. E desse momento, olho a minha caminhada, minha alma se enche de gratidão pelo caminho percorrido. E eu posso celebrar até aqui quem eu sou, o que tenho, o que desejo compartilhar, em companhias seguras que tenham esse mesmo propósito, o desejo de se fazer feliz em qualquer cenário. Nesse cenário, né, Carla, de tanta adversidade, é importante que a gente olhe para nós e que a gente faça um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Que a gente faça diligentemente aquilo que é possível fazer e que a gente se coloque numa perspectiva de um pequeno desafio. E a dança, a yoga, como é que chama a yoga dança? Terapia. Yoga Dance Terapia. Yoga Dance Terapia. Eu acho que isso é um belo convite, né, Carla? Assim como foi para ti uma zona nova de descobrimentos, né? Eu nunca tinha ouvido falar, então sim, faz todo sentido. Acho que é bacana da gente olhar como é que isso funciona, para que a gente amplie aí o nosso repertório. É importante, eu quero convidar para que as pessoas baixem o e-book, A Vida Como Ela É, para cada um de nós. Está aí no Instagram, só clicar e baixar, é gratuito. E a gente tem um grupo de apoio emocional, que é um Drops da terapia, que vai quintas-feiras, das 15h30 às 16h30, pelo Zoom. São 100 cadeiras, dá para convidar os amigos. A gente também tem 2 grupos de Pratique o Método Bororó, o Método Curação, nas relações de trabalho, que é segundas-feiras, das 14h às 15h30. E para os terapeutas, para os profissionais da área da saúde, é o Pratique o Método Curação nas suas relações terapêuticas, que acontece nas terças-feiras, das 14h às 15h30. Então, assim, amada, o teu grupo, faz um convite para o teu grupo? Então, antes de falar do meu grupo, eu queria honrar, Cris, tudo isso que tu estás dizendo e propondo, porque só quando a gente trabalha para oferecer conteúdo relevante e gratuito nas redes sociais, a gente sabe quanta energia é gasta para isso. O quanto nós, terapeutas, nesse momento, com tanta humildade, estamos dando de si, do seu tempo, né? Por entender que servir faz parte da nossa cura. Mas eu honro e agradeço esse monte de material relevante e curador que vocês estão oferecendo. E é nesse sentido, né, que eu convido também as pessoas, assim, eu sou uma formiguinha nesse momento, eu era aquela pessoa que até meses atrás sequer tinha um Instagram. Eu só entrei nesse movimento das redes sociais exclusivamente para poder servir e levar ao conhecimento das pessoas essas possibilidades que existem. Então visita lá no Kali Yoga Terapia, vai ter todas as informações. Tem um grupo começando nessa quinta-feira à noite, todas as quintas, às 20 horas, essa proposta, então, do Yoga Dance Terapia. Fundado no Yoga Terapia, no Dance Terapia, no Five Rhythms, porque do meu jeitinho, Cris, aí eu fui, assim, buscar a fundamentação na Inglaterra, na Argentina, né? Eu tô nisso há muito pouco tempo, mas muito bem assessorada por pessoas. Hoje à noite eu vou fazer uma live com a criadora do método Yoga Dance, Fernanda Cunha, no meu Insta. Então, quem quer saber mais sobre o método Yoga Dance Terapia, entra ali no meu Insta, vai para a live hoje às 19h30 e vai ser um prazer yoga dançar com quem quiser ir do medo para o amor. Que lindo, Carla, que lindo. Querida, muito obrigada. E a tua live fica gravada depois, para quem não pode? Fica gravada, claro. Essa dos encontros das quintas-feiras não, é Zoom, é privativo, enfim. Mas a live às 19h30 fica gravada para quem quiser saber mais do Yoga Dance Terapia. Que bom, que bom. Belo convite. Gratidão, gente, muito obrigada. Gratidão. Amanhã eu estou no Pratique Prana, às 20 horas, com a moçada do Pratique Prana. Beijo, beijo no coração. Obrigada, todos querida. Todos juntos e a serviço. Beijo.